Tudo bem, pessoal? Bem-vindo aos 3D Concursos. Nosso objetivo de hoje, mantendo o nosso compromisso com o aluno, no final de semana que passou, certo? No último domingo, hoje é dia 20, quarta-feira. Então, no domingo anterior, o domingo mais próximo, houve a prova para o cargo de auditor de contas públicas do TCE Pernambuco. O 3D Concursos teve um enorme número de alunos que fizeram parte do nosso projeto. No próprio domingo, esse professor que vos fala já gravou um comentário, um vídeo preliminar sobre a prova, certo? Sobre possíveis respostas. Desses gabaritos preliminares, houve 2 divergências desse professor com a banca, certo? E nessa aula especificamente agora, certo? A gente vai tratar de um recurso, certo? De um desses 2 possíveis recursos, que foram justamente uma coisa que eu discordo em relação ao posicionamento da banca. A outra questão que está em direito financeiro, aprofundando mais o exame, eu vi que houve uma evolução na doutrina e, na verdade, a banca, a meu ver, ela está certa, ok? Mas aí vamos deixar para o próximo bloco. Vamos tratar nesse bloco dos comentários das questões de AFO, de conhecimentos básicos, como a todos os cargos de auditor, e, ao final, trabalhar com um provável recurso que eu acho que tende a dar certo. Então, vamos lá. Então, inicialmente, vamos comentar a prova, até porque semana que vem, certo? No próximo domingo vai ter a prova de analista. Então, muitas questões que estão aqui podem cair próximas da prova de analista. Então, vamos lá. Acerca dos instrumentos de planejamento, julgo os itens a seguir. Para que determinada emenda ao projeto de LOA seja aprovada, é suficiente que ela tenha sido apresentada na Comissão Mista de Orçamentos e não anule despesas com pessoal, encargos sociais, serviço da dívida e transferências constitucionais. Conforme eu já tinha dito no gabarito preliminar, isso aqui é errado. Agora, por que isso aqui é errado? Isso é errado porque sempre é necessário que para uma emenda seja aprovada, que essa emenda seja compatível com o PPA e com a LDO. Faltou isso. Só indicar anulação de dotações não é suficiente. Você precisa de mais coisa. Essa outra coisa que está faltando é ser compatível com o PPA e com a LDO. Por isso que a 28 está errada. 29. No PPA, é vedada a regionalização de metas por critérios que abranjam territórios maiores que a macro-regiões econômicas. Falso. Por quê? Porque existe uma classificação na despesa que se chama classificação programática. Na classificação programática você tem 3 níveis. Programa, ação, subtítulo. Existe um subtítulo que tem o código 0001, que é abrangência nacional. Então você pode ter ações, você pode ter regionalizações no âmbito nacional. Por isso que a questão está errada, a 29. Questão 30. Se determinado projeto não for incluído na relação de prioridades e metas da LDO, sua inclusão na LOA será vedada. Falso. Até porque, como o próprio nome diz, na LDO você tem metas e prioridades. Onde você deve ter todos os projetos é na LOA. Então não é porque um projeto não é prioritário e entrou na LDO que esse projeto não deve constar na LOA. Até porque uma das vedações que consta no artigo 67 da Constituição Federal é vedado o início de qualquer programa ou projeto sem sua prévia inclusão na LOA. Então tem que estar incluso na LOA. Por isso que a 30 também está errada. 31. Se um projeto cujo objetivo seja a realização de obras resultar em incremento no custo das atividades regulares de determinado órgão público, quando ele fala obra, ele está falando de um projeto. Você pode ter projeto, atividade ou operação especial. O aumento da despesa deverá ser registrado nos atributos do subtítulo correspondente ao projeto. Isso aqui está certo. Essa questão dessas 4 aqui, para mim, foi mais difícil. Vou te falar por quê. Porque aqui precisava realmente que o aluno entendesse no detalhe o MTO, o que não é normal. Normalmente isso não se explora. Mas o que a gente precisa saber e aprender daqui para frente? Aí é aprendizado. Qualquer projeto, certo? Qualquer ação do tipo projeto, o subtítulo, ele não serve só para ser o localizador espacial. O subtítulo ele vai ter campos adicionais, certo? No CIOP e no CIAF, para registrar o custo do projeto. Isso foi o que foi cobrado de forma inédita. Daqui para frente a gente tem que absorver isso, porque isso pode cair na próxima prova. Já dando uma dica, eu recomendo que os alunos que vão fazer a próxima prova de analista dêem uma lida no MTO em todos os componentes do projeto, porque nessa prova foi cobrado custo. Mas pode ter outros elementos do projeto que a próxima prova, do próximo domingo, venha a cobrar. Então, eu acho interessante que o aluno entre no MTO e veja o detalhe
dos componentes do projeto, além do próprio custo que foi cobrado nessa prova. É a minha dica. 32 a 35. A parcela da dívida flutuante que não for paga até o final do exercício financeiro será obrigatoriamente em restos a pagar. Pessoal, aqui tem um erro de lógica. Olha, a dívida flutuante é o gênero. Dentro da dívida flutuante estão restos a pagar, mas não tem só restos a pagar dentro da dívida flutuante. Você tem depósito, você tem aro. Então, não é a dívida flutuante que se converte em restos a pagar. São as despesas empenhadas não pagas que se convertem em restos a pagar e os restos a pagar fazem parte da dívida flutuante. Então, aqui tem um erro total de lógica. Por isso que a 32 está errada. 33. Para identificar a origem de determinada receita pública, de acordo com o acontecimento real que ocasionou o ingresso da receita nos cofres públicos, utiliza-se a classificação por natureza da receita. Verdadeiro. Os códigos de identificação dos planos orçamentários podem ser modificados por meio do Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento. Verdadeiro. Basicamente, o que ele queria cobrar? Ele queria cobrar o que eu disse no meu comentário domingo. Os planos orçamentários, eles existem aonde? Eles só existem no CIOP e no CIAF. Pronto. É isso que ele queria que você entendesse e fizesse um alinhamento com essa questão. 35. Essa questão 35 é ótima, porque ela resolve um problema que, inclusive, na semana antes da prova, eu bati nessa questão aqui. De inscrição da dívida ativa é fato permutativo. Você tem várias provas anteriores, de 2014, 15, certo? Às vezes até de 2016, que tinham um pensamento atrasado em relação à inscrição da dívida ativa. Você já tinha algumas questões mais recentes que já tinham um novo entendimento. Mas essa prova aqui ela é um marco para deixar claro. Nunca mais erre isso. Inscrição da dívida ativa sempre será, um fato permutativo, porque você parte da premissa que houve antes, em um momento anterior, o reconhecimento do crédito fiscal. Por isso que a questão está totalmente certa. Eu só acho que essa questão, agora sendo mais honesto, como ela fala de fato permutativo, eu acho que ela está no local errado. Não estou dizendo que com isso o aluno vai conseguir anular, mas essa questão ela foi fácil para os alunos que também estudaram contabilidade pública. Os alunos que não tinham contabilidade pública no edital e que se depararam com essa questão deve ter sido muito complexa para eles, porque ela deveria estar, na verdade, em contabilidade pública. Ela não deveria estar na parte de conhecimentos básicos, beleza? Mas ela está certa. 36, 37 e 38. Em respeito ao princípio constitucional da autonomia federativa, é facultativo que o titular do Poder Executivo de cada ente federativo envie à União as informações relativas às respectivas dívidas públicas interna e externa. Isso aqui não é facultativo, é obrigatório. Isso aqui foi uma alteração que a LRF sofreu recentemente, em 2016. 37. Determinado subsídio constituído por renúncia de receita poderá ser aprovado e colocado em execução, ainda que não esteja incluído no demonstrativo da estimativa de renúncia da LDO. Certo, porque aqui tem um detalhe. Para você conceder uma renúncia de receita, sempre avaliação do impacto orçamentário no exercício que está em vigor e nos dois subsequentes. E aí você tem duas opções alternadas. Você já considerou o impacto da renúncia na LOA, e para considerar na LOA é porque você considerou ela no anexo da LDO, que também fala de renúncia, beleza? Mas o erro também é que poderia aqui falar de LOA e não só LDO. Na LDO tem, mas quem manda mesmo o anexo de renúncia é a LOA. Mas o erro não é só esse também. O erro é, existe a hipótese de você não ter considerado a renúncia na LOA e você considerar a renúncia durante a execução da LOA. Ao considerar a renúncia da execução da LOA, a medida é outra. É você indicar as medidas compensatórias de aumento de receita. Ou seja, ao abrir renúncia para um determinado grupo de contribuintes, você tem que aumentar a arrecadação sobre outro grupo de contribuintes. Essa seria a outra hipótese, por isso que a questão está certa. Porque, poderá ser aprovado, ainda que não incluído, porque existe outra hipótese para você conceder uma renúncia que não passe por esse critério. Critério esse que também não está totalmente alinhado com a LRF, porque na LRF fala os anexos da LOA. 38. Se o gestor autorizar aumento de despesa com o pessoal nos 180 dias anteriores ao final de seu mandato, o ato será anulado. Isso aqui está certo. Mas os valores que os respectivos servidores tiverem recebido como consequência serão considerados como regulares. Foi isso aqui, porque essa parte que eu não tenho dúvida, isso aqui está certo. Foi isso aqui que eu entendi que estaria certo
e a banca considerou como errado, que é o gabarito preliminar oficial. Ó, tá aqui, ó. Errado. A banca considerou isso errado. Eu considero isso certo. E eu vou mostrar agora por que isso, a meu ver, estaria certo. Uma defesa. Pode não surtir efeito? Pode não surtir efeito. Vamos ver o que a banca bate o martelo no final. Então eu trouxe o seguinte, essa é a questão que a gente vai trabalhar, a questão 38, e aí diz assim, serão consideradas não autorizadas, irregulares e lesivas a geração de despesa ou assunção de obrigação que não atenda o disposto no artigo 16 e 17. Beleza, aí ele fala, artigo 16, ele fala de despesas em geral, artigo 17 ele fala de despesa obrigatória de caráter continuado, dentro daqui está a despesa com o pessoal, certo? E artigo 18, aí entra a parte da despesa com o pessoal. Entende com despesa com o pessoal, aí ele dá o conceito de despesa com o pessoal. Vamos agora para o artigo 21. É nulo de pleno direito, aí agora ele só fala de nulo. Ele não fala mais de irregular. Então, a própria LRF, formalmente, ela trata como irregular o descumprimento do artigo 16 e 17. Agora a gente vai falar só de nulidade. Então, artigo 21. É nulo de pleno direito o ato que provoca aumento da despesa com o pessoal e não atenda. Aí fala aqui. As exigências do artigo 16 e 17, aí o que ele fala agora? Parágrafo único. Também é nulo de pleno direito o ato que resulte aumento de despesa com o pessoal expedido nos 180 dias anteriores ao final do mandato. Então, para deixar bem claro, eu não tenho dúvida que deveria ser anulado. A minha dúvida, certo, é que não dá para considerar que o salário recebido pelos servidores é irregular, como a questão está dizendo. Porque se a questão está dizendo que está errado, é porque ela considerou como irregular. Eu considero que tem uma, digamos assim, uma inconsistência. Inconsistência não é a mesma coisa de irregularidade. Uma inconsistência gera uma nulidade. Não necessariamente, uma irregularidade vai gerar um ressarcimento. Coisa que, nesse caso, a princípio não vai haver, porque os servidores receberam os pagamentos de boa fé. Eles não têm culpa se o chefe do executivo aprovou aquilo nos últimos 180 dias. O ato está nulo, mas o que já foi recebido não vai dar para ressarcir, no meu entendimento. E aí, qual é o argumento que a gente conclui aqui? Nulidade é diferente de irregularidade. A irregularidade consta apenas no descumprimento dos artigos 16 e 17 e não no parágrafo único do artigo 21. Essa é a argumentação central do recurso. Beleza, pessoal? Então é isso. Fiquem com Deus e até a próxima prova corrigida. Valeu!